Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trago uma coletânea especial para você, depois da vinheta. Você veio aqui, eu lhe agradeço a visita de coração e já peço para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para as notificações de quando saem os vídeos novos e também deixa o seu like aqui embaixo, também o seu dislike, fica à vontade, porque assim o YouTube pode sugerir esse vídeo para outras pessoas. Isso é muito importante para quem produz conteúdo para a internet. Eu já não ganho nada para fazer isso, a não ser é, tentar ajudar as pessoas de alguma forma. E hoje, o que eu trago aqui para vocês são livros fininhos, 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 mas um conteúdo muito intenso e muito necessário nos dias de hoje, que é falar de luto para as crianças, falar de morte para as crianças. Porque as crianças, elas enlutecem e elas não sabem expressar seus sentimentos. Em geral, os adultos, eles vão negligenciando as crianças, até porque, em muitas vezes, em muitos casos, eles estão acometidos de um luto devastador e eles não têm força para conversar com essas crianças. Então, se você é professor, se você é um parente, se você é um pai, uma mãe, um irmão mais velho e você tem às vezes um sobrinho, um priminho, uma criança em que você precise falar sobre a morte de um ente querido, explicar a partida da pessoa, hoje eu trago aqui para você alguns livros que vão ajudar nessa difícil e dolorosa tarefa, mas tão necessária, que é participar a criança de que alguém muito querido não está mais ali entre os demais. E aí, muitas vezes, o que as pessoas dizem para as crianças morreu, foi para o céu, virou estrelinha. Ah, é uma metáfora? É uma metáfora, mas assim, depende também do entendimento da criança em que fase da vida ela está. Se é uma criança muito pequenininha, tem lá seus 3, 4 anos, morrer é a mesma coisa que estar dormindo. Não existe muita diferenciação. Então, dormiu, morreu, né? Esses dias aconteceu uma coisa até muito bonitinha com a minha irmã, uma vizinha dela que é uma menininha que é muito fofa, mora perto do sítio dela, onde ela tem o sítio. E daí ela perguntando assim, Alba, cadê seu pai? Aí ela falou assim, ele virou estrelinha. Aí ela, tá bom. Aí daqui a pouco ela chegou correndo e falou assim, Alba, 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 tchau, Alba, eu acabei de ver seu pai, vem ver, olha lá, ele tá lá no céu, acabei de ver ele ali. É muito fofo, assim, né? Essas crianças, mas assim, elas não têm o entendimento do que é a morte realmente, né? E aí depois, de uma certa fase, eles vão entender a partida, embora não entendam muito bem aonde foi parar, mas eles entendem que começa a partir a morte mesmo, ela só vai ser entendida como ela é quando começa a acontecer uma abstração e sentimentos que a gente chama de secundários, e aí vem na época da pré-adolescência. Então, até lá, a gente vai contando com a literatura para explicar para a criança aquilo que às vezes, muitas vezes até, não é às vezes não, muitas vezes a gente não sabe explicar. Então eu vou trazer aqui para vocês esse aqui que é a maioria da editora Paulus, é uma editora católica, religiosa, mas eles têm uns livrinhos assim muito bonitinhos, né? E serve muito para terapia. Então assim, ó, quando seus avós morrem, então é o guia infantil para o pesar, porque de repente o avô morre, os avós morrem, e como que a gente vai falar para aquela criança que o avô morreu e o avô e a avó eram aquelas pessoas de doçura, de ternura, de presença, de acolhimento. Então, tá aqui esse livrinho aqui que é muito fofo quando os avós morrem. E aí também o que acontece quando alguém morre. E aí tem essa historinha aqui que é um guia para a morte e os funerais. Então ele vai contando o que é um funeral, como é que deve se comportar, o que acontece, o que é o sepultamento. Ele vai contando passo a passo as formas de dizer adeus, o que ele vai encontrar no funeral.
Então é um livrinho muito passo a passo sobre toda esse ritual que envolve a partida de um ente querido. Também fala sobre quando o animal de estimação morre, porque as pessoas negligenciam também quando o animal de estimação morre, a criança às vezes fica muito tempo ali naquela tristeza sem saber dizer o porquê. E às vezes as famílias, no dia a dia, elas se esquecem do sofrimento daquela criança quando ela precisa se separar daquele seu melhor amigo. Então é muito importante que a gente, que aqui conta a historinha, né, e uma explicação que as pessoas podem dar quando o animal de estimação morre. Aqui também, quando o papai ou a mamãe morre, porque isso acontece, a criança fica lá sem saber para onde foi o papai e a mamãe. E aqui tem um livro que ele também é muito doce. Também todos eles aqui da edição da editora Paulus. Todos esses aqui que eu mostrei para vocês. Tem também esse livro aqui que eu acho muito fofo. É Triste Quando Alguém Morre. E aí vai falar da morte de uma maneira geral, né? Por que que perder as pessoas é tão dolorido? Por que que a gente sente tanta tristeza? E aquela vontade de chorar, né? É sempre uma vontade sempre presente e que a criança não está entendendo por quê. Como é normal chorar quando a gente perde uma pessoa, até que a tristeza vai embora, a gente precisa chorar, né? E aí tem um outro livro aqui que é muito bonitinho, né? O que Gabi e a Flor de Lótus têm em comum. Então vai contar a história da Gabi e da Flor de Lótus e vai falar sobre a resiliência infantil. Como que a criança pode se refazer depois de uma perda. A flor de lótus, né, como vocês sabem, é aquela flor que nasce no pântano, né? Então é no meio que não é muito legal, mas depois ela sai aquela flor bonita e ela então vai enfeitar e ela vai ter uma vida nova. Então esse livro aqui, gente, é uma gracinha. É um dos meus livros favoritos para falar sobre a capacidade da criança de sair de um problema. Às vezes ela perde um irmãozinho ainda em período gestacional e aí ela sente aquela tristeza, não sabe dizer o porquê, porque ela nunca viu o irmãozinho e tá aqui um livro ótimo para você abordar a questão. Esse aqui também é um livro que eu adoro, eu acho esse livro muito fofo, que é assim, O Vovô Não Vai Mais Voltar, e é para trabalhar a elaboração do luto com a criança, né? Por que que o vovô foi e não vai mais voltar? Então esse livro aqui é muito próprio para criança de 4 a 12 anos, e ele vai trabalhando esse luto, e ele tem inclusive os exercícios para fazer. Aqui é um livro interativo. Então você pode, da Sinopsis. A Sinopsis é uma editora que publica livros de psicologia, e aqui é um livro muito bonitinho, que pode ser usado, assim, preferencialmente por terapeutas, mas se alguém da família também quiser explicar e um professor tiver essa sensibilidade de desenvolver essa elaboração do luto com a criança, então tá aqui, gente. Olha, essa dica aqui é muito legal e vale muito a pena. Penúltimo livro, o livro do Adeus, que é um livro muito bacaninha, gente. Esse é um livro aqui que ele é assim, um livro de poucas palavras, ilustrações, e aí ele vai desenvolvendo também essa questão de você dizer adeus, que é o tchau para sempre, né? E seja lá sempre o que signifique, né? Seja lá o que signifique para sempre, né? Então esse aqui é um livro muito bonitinho. Esse livro aqui é da editora Panda Books. Eu adoro esse livro aqui, eu acho ele muito bonitinho, colorido, assim, como tem que ser para criança, né? E como a criança pode se sentir melhor tendo que dizer adeus. Então aqui tem umas dicasinhas de como ela pode se sentir melhor. O último livro que eu queria mostrar para vocês, para o luto infantil, é esse livro aqui, que é muito interessante, A Arte de Falar de Morte para as Crianças. Então, a literatura infantil como recurso para abordar a morte com crianças e educadores. Esse livro aqui, ele é fantástico, ele é muito detalhado, e se você é um profissional
Se você é um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, se você é um professor, se você é alguém da família que precisa falar de luto para criança e adolescente, tá aqui esse livro aqui, olha, que ele é da editora Ideias e Letras e eu recomendo muito para vocês essa abordagem. Inclusive, ele tem várias indicações de livros em que você pode encontrar eh, um, um apoio para essa temática tão difícil e importante. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada por ficarem comigo aqui até o final desse vídeo e até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau.